A polêmica envolvendo os livros didáticos fez uma baixa. Luciana Verdolim, é isso, Luciana? Bom dia. Aí do estúdio fez uma baixa importante. Então chefe interino, chefe de gabinete do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Rogério Fernando Lotti, ele foi exonerado agora de manhã. Ele e outras 10 pessoas com cargos comissionados dentro do FNDE. Para as pessoas entenderem o que exatamente aconteceu, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, ele determinou ontem a abertura de uma sindicância para apurar o que aconteceu com aquele edital dos livros didáticos que permitia, por exemplo, livros com erros, trazia alterações com relação à abordagem de mulheres, à valorização de quilombolas nos livros didáticos brasileiros, aqueles que são distribuídos aos alunos do 6º ao 9º ano das escolas públicas de todo o país. Depois da confusão que deu esse edital, foi determinada a sindicância e se apurou o seguinte: o governo Jair Bolsonaro afirmou que a culpa seria da administração anterior, da gestão anterior do Ministério da Educação. Esse edital ele foi muito discutido no ano passado pela equipe de transição. Foram várias reuniões e ninguém estava entendendo exatamente por que havia sido feita a alteração. Aí descobriu-se que a alteração foi feita no FNDE, lá no Fundo Nacional da Educação. Não se sabe ainda se foi uma forma de tentar desgastar o atual governo. Há uma tese também de que o servidor teria encaminhado um link errado. Resultado: foi exonerado o chefe de gabinete e outros 10 cargos comissionados. Segundo o Ministério da Educação, a questão agora está finalizada, não há mais por que ficar discutindo o assunto. Luciana, e Augusto queria falar? Baixa por causa disso, hein? Várias baixas, né? Eu só queria lembrar que é isso mesmo, tem que investigar esse caso, resolver e tal, mas a lembrança, a entrada em cena do tema livros didáticos exigem mais investigações para trás. Vamos deixar clara a coisa aí, uma das razões para o apoio incondicional dos chamados artistas e intelectuais aos governos do PT, uma dessas razões foi a farra do livro didático. É só pegar a lista dos autores de livros de ficção que se tornaram livros didáticos, é só pegar essa lista para ver quem é que enriqueceu, quem ficou bilionário com a distribuição pelo MEC desses livros. Daí eu vou dizer aqui, por exemplo, que para não ficar para não fazer comentários vagos, a gente podia ver quantos livros tem o Luiz Fernando Veríssimo transformados em livros didáticos. Façam a conta, multipliquem pelos exemplares distribuídos nas escolas e vocês entenderão a ardorosa defesa dos governos do PT feita pelo Luiz Fernando sempre. E ele é só um exemplo entre muitíssimos. É a hora de resolver esse problema por inteiro, tá? Porque livro didático, se a gente escreve algum, porque os critérios são vagos, nunca foram explicados, transforma um livro que eu escrevo, por exemplo, em livro didático, eu não preciso escrever o segundo. Tá? É bom ver isso também e moralizar esse setor. E uma questão, se nós olharmos os livros didáticos das disciplinas, é terrível. Eu, nos últimos 15, 20 anos, fiz isso, desde o final dos anos 90, ainda na gestão Fernando Henrique Cardoso, tinha livro didático pavoroso, tal, né? De história. Usados no ensino fundamental, agora nona série, né? E no ensino médio, tal, nas 3 séries do ensino médio. Os livros de história era panfletarismo absoluto, os livros de geografia, panfletarismo absoluto, erros de informações, leituras equivocadas de momentos históricos consagrados, o uso de uma bibliografia que não dava conta das questões, era terrível. Eu lembro que eu citei até o quadro do Degas, O Absinto, um dos livros de um sujeito que já faleceu, mas que vendeu na época 6 milhões de exemplares para o governo. 6 milhões, só você imagina. Pronto. Esse sujeito, que era um graduado em História, com uma formação muito precária, colocou o quadro do Degas, que hoje está no Museu d'Orsay, O Absinto, que é uma senhora sentada num bar, tem um outro senhor
isso no quadro do século XIX, e embaixo era assim, solidão, uma manifestação típica do capitalismo, quer dizer, o capitalismo criou a solidão tal, não que o capitalismo libertou a mulher, justamente o inverso, que aquela mulher estava sentada naquele bar, porque o capitalismo, as mudanças oriundas da Revolução Industrial do final do século XVIII, né, e todas as modificações nos laços de sociabilidade, no espaço urbano, na literatura, na imprensa, justamente o inverso de tudo aquilo. Quer dizer, panfleto puro, eu não faz tempo, uns 2, 3 anos, que eu não pego o livro didático de história, mas se cismarem e quiserem que eu faça, eu vou pegar 4 ou 5 livros didáticos, os mais vendidos, vamos pegar os mais vendidos, de coleções de história, tal, e passar um pente fino. Vai ser certamente, olha, um circo dos horrores. Luciana, só para fechar, mais alguma informação de Brasília? Olha, o Ministério da Justiça viabilizou hoje a transferência de mais 15 presos do Ceará para o Presídio de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Com isso, já são 25 os presos transferidos. O Ministério da Justiça também explica que não necessariamente vai ficar todo mundo em Mossoró. Os presos, a partir de agora, vão ser redistribuídos para os outros presídios de segurança máxima. Vale ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro daqui a pouco vai participar da troca de comando do Exército. Ele já participou da Marinha e também da Aeronáutica e está se preparando para viajar para Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai acompanhá-lo a Davos. O objetivo do governo é exatamente mostrar o que o país está fazendo para melhorar a segurança pública e principalmente no combate das medidas, né, que serão implementadas no combate à corrupção. Luciana, bom trabalho. Até mais tarde. Até mais tarde.